Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo com os Autores. O meu nome é Fernando Bispo e o assunto de hoje é arte e vida. Ao meu lado, no estúdio, para falar sobre esse assunto, eu tenho Alber Bettinelli e Estela Ramos. Bem-vindos ao estúdio. Obrigada. Um prazer conhecê-los e vai ser um prazer essa entrevista com vocês. Alber Bettinelli é designer pela Faculdade de Comunicação e Artes Mackenzie e ator pela Escola de Arte Dramática da ECA USP. Pesquisa e atua na mediação em arte e cultura desde 1998. Desenvolve oficinas, cursos, materiais pedagógicos, jogos ligados à arte. Coordena projetos de formação em arte para educadores de ONGs, centros culturais e museus, e professores do ensino formal. Como ator, ministra oficinas, desenvolve intervenções poéticas em projetos coletivos que misturam teatro, literatura, artes visuais e educação. É sócio fundador do coletivo de artistas educadores Zebra 5. Bastante coisa, hein, Alber? Obrigado. Estela Ramos é licenciada e bacharel em artes plásticas pela Unicamp. Atua desde 1999 com educação e pesquisa em diversos museus, centros culturais e ONGs. Trabalha com formação de educadores e com desenvolvimento de materiais educativos para instituições culturais, especialmente na produção de conteúdo e texto. Trabalha em projetos que buscam conjugar e expandir os campos do jogo e da arte, como estratégia para a transformação. Coordena também equipes de mediadores culturais em exposições de arte diversas, atua como arte educadora nas artes de artes visuais e cinema, desenvolve trabalhos e intervenções que conjugam artes visuais e literatura. É pós-graduada em Educação Lúdica pelo ISE Veracruz, São Paulo. E é sócio fundadora do coletivo de artistas educadores Zebra 5. Vocês trabalham juntos? Sim, somos sócios, parceiros, compadres. Irmãos, que coisa boa. Facilita o trabalho desse jeito? Facilita bastante. Agora, Alber, para a gente começar, como as diferentes linguagens da arte se relacionam nos 4 volumes da coleção? Então, essa coleção ela foi escrita mesmo de uma maneira verdadeiramente integrada. Assim. Os 4 autores se relacionaram, eu e Camila coordenando, e a gente o tempo todo estava trocando informações, trocando referências e produzindo links. Né? Às vezes eu abordo um assunto, a Estela aborda um assunto em artes visuais que vai aparecer depois no teatro, ou na dança, ou na música. E os eixos norteadores que a gente adotou na coleção também ajudam a gente a criar esse diálogo, né? Então começa com eu, depois no 6º ano, vai para o outro, depois vai para o tempo, espaço e depois vai para a transformação, que eu vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouco. E então essa é a ideia de a gente produzir a partir dos conceitos que a gente escolhe. E desses eixos, né, por exemplo, no 6º ano, o eu, a gente aborda alguns assuntos. E esse assunto permeia todas as disciplinas. Tem uma seção do livro em que fica mais explícito o diálogo entre outra linguagem da arte, que é a seção Conexões. E tem uma seção que se chama Mirante, que é onde a gente dialoga com outra matéria da escola. E aí a gente vai dialogar ou com português, ou com matemática, ou com geografia. Então, o livro tem essas divisões, essa ideia também de uma trajetória, de um caminho. E esse caminho a gente pega veredas, pega trilhas e depois tem uma chegada, que também tem a ver com as práticas que a gente propõe no livro. Essa coleção se inicia no 6º ano, então é 6º, 7º, 8º e 9º ano. Isso, exatamente. Como essa coleção propõe o desenvolvimento de temas através dos 4 volumes? Eu, outro, tempos, espaços e transformação. Então, a gente começa no 6º ano com o eu, que é a ideia de o que eu tenho de material como alguém que produz, vê arte e pode produzir, pode criar arte, né? Então, na música, qual é o som que eu tiro do corpo? Quais são as sonoridades que eu posso produzir? No teatro, na dança, quais são os gestos? Quais são os movimentos que partem do meu repertório pessoal? Coisas que eu faço no meu dia a dia. Né? Essa é uma outra ideia da coleção, da gente aproximar com as experiências do cotidiano, entender que a arte pode dialogar com o nosso cotidiano, com a nossa vida.
Então, o eu parte disso. Então, no teatro é o monólogo, ou a pessoa que vai dançar num palco sozinho. Nas artes visuais, o autorretrato. Como é que eu me represento? Qual é a cor que me representa? Qual é a linha que me representa? Não necessariamente um desenho que tem a ver com o que eu estou vendo no espelho, mas uma interpretação. Como eu represento? Aí vem o outro. Eu olho para o outro, eu me relaciono com o outro e eu interajo com o outro. E o outro interfere no eu, né? Então, essa relação e que também abre a gente para a percepção da diversidade, da multiculturalidade, da empatia, do fazer coletivo. Como é fazer, criar, entender, perguntar, e isso sempre onde vai caber, uma situação onde vão caber respostas diferentes, perspectivas diferentes numa mesma situação. A arte é uma linguagem que nos permite, né, a gente ter múltiplas perspectivas diante de um mesmo objeto, uma cena de um filme, um movimento de dança, né? Então, o outro é por esse viés. Tudo isso, o eu, o outro, acontece num tempo e num espaço, numa duração, num lugar, num contexto, numa sala, né, numa época. Eu posso me remeter a uma época passada ou falar de hoje, ou entremear isso. Então, os contextos onde as manifestações de arte podem acontecer. E também pensando em diferentes regiões do Brasil, diferentes repertórios culturais. E a transformação que chega no 9º ano é a ideia do eu como agente, eu como uma possibilidade de transformar o meu entorno a partir de uma vivência, de uma criação em arte. Eu como agente cultural, como agente social na minha comunidade. Agora, num país tão diverso como esse, num país tão grande, com culturas tão diferentes e comportamentos tão diferentes, isso dificulta o trabalho, facilita, enriquece o trabalho? Por um lado dificulta, por outro enriquece, né? Porque a gente tem muita diferença mesmo, mas tem também uma vastidão de manifestações populares. E isso é outra coisa que a gente tenta na coleção. Colocar em pé de igualdade essa arte contemporânea, não sei se eu chamo de urbana, que está nas galerias, que está no noticiário da TV, nos museus internacionais, e a arte autônoma, autêntica das regiões, que ela nasce das práticas culturais, das comunidades, né? Então elas estão em pé de igualdade, elas têm o mesmo valor. E nisso, o Brasil tem essa vastidão, né, de manifestações que são permeadas da linguagem do teatro, da dança, da música e das artes visuais, todas misturadas, que também a gente vai tratar um pouco no Artes Integradas, que é uma seção do livro. Então, acho que, só para complementar, né, eu acho que essa riqueza também nos facilita, de certo modo, a pensar esse lugar da arte na vida das pessoas, né, já que nosso tema é arte e vida, né, entender um pouco isso, assim, a gente tem muitas manifestações diferentes e isso pode chegar nas pessoas em qualquer lugar. Então, quem está no Sul vai olhar para uma coisa que a gente apresenta, sei lá, que é da região Norte, talvez não tenha aquela vivência no corpo, no bairro, na sociedade, mas tem um olhar que vai ali puxar alguma coisa, né? Então, essa diversidade também nos auxilia para esse momento mais reflexivo, porque isso também é uma coisa que a gente buscou, né, bastante nessa coleção. A partir do que a gente apresenta nas artes, trazer uma reflexão. E aí eu queria só complementar uma coisa que o Albert falou, que eu acho que é bem interessante também. Esses temas, eles também foram pensados entendendo as idades das crianças, né? Então, quer dizer, essa descoberta de si mesmo, esse momento em que você se dá conta de quem é você no mundo, quem é você numa comunidade, né? E aí vai caminhando um pouco para fora até chegar nessa percepção no 9º ano mesmo do o que eu posso fazer no mundo, o que eu sou capaz, o que eu desejo fazer, né? Começando a preparar um pouco para essas escolhas da vida adulta, né? Enfim, uma primeira reflexão desse mundo, né?
Agora, Estela, como o patrimônio imaterial está presente na coleção A Poema Arte? Olha, a gente, na seção de artes integradas, a gente buscou falar das artes, não só nessa integração com a sociedade, né, na arte de sociedade integradas, mas também entender que essas manifestações que, como o Albert disse, envolvem música, envolvem um repertório corporal, às vezes de dança, às vezes de encenação, envolvem figurinos específicos e visualidades muito marcadas, às vezes máscaras, enfim. Elas saem do lugar, como o Albert disse, é autêntico, elas saem do lugar dali, de onde as pessoas sempre viveram. Então, não é só uma relação de arte e sociedade, mas também é uma relação daquela pessoa, daquelas pessoas com as outras gerações daquele mesmo lugar. Então, no momento que você reflete um pouco sobre essas manifestações que vêm autenticamente das comunidades, você também está refletindo sobre a história das gerações, a história da formação daquele lugar, né? Então, a nossa ideia é pensar nessa integração de modo o mais amplo possível. Então, arte e sociedade, as linguagens de arte integradas, as gerações que podem se comunicar, né? Porque a gente também busca, de modo geral, não só nas artes integradas, mas nas práticas todas que a gente propõe, ampliar esse lugar da busca de conhecimento. Então, a gente pode entender que uma arte como está num museu internacional, uma referência de uma grande metrópole, é interessante, é importante, a gente tem mais a que refletir sobre isso. Mas um conhecimento que o seu avô traz sobre uma prática que ele aprendeu com o avô dele também é muito importante e também se refere à prática artística, né? Então, eu acho que a gente tenta deshierarquizar esses lugares, né? Então, trazer as coisas todas como igualmente relevantes, importantes e possíveis para a arte, né? As duas coisas conversam entre elas, Exatamente. independente de serem muito diferentes. Sim, O tempo inteiro. sim. Estela, como a coleção aborda a história das artes visuais? Olha, falando especificamente das artes visuais, é muito comum que a gente encontre uma progressão histórica, né? Então, assim, vamos começar pensando nos primeiros desenhos, no Homem das Cavernas, o famoso Homem das Cavernas e essas pinturas e tal. A gente, nessa coleção, pensou em abordar pelos eixos temáticos, porque se a gente pensa numa progressão da história como uma evolução ou como um caminho, a gente perde a reflexão de por que essas mudanças aconteceram. Então, a gente não segue uma linearidade e a gente busca, a partir dos eixos, apresentar uma grande diversidade de acontecimentos da história da arte, né? Se a gente pensar em tecnologia, a gente vai pensar que no Renascimento houve uma grande quebra por causa da tecnologia. Então, a partir da tinta a óleo, você tem uma grande invenção ali que vai mudar o jeito de fazer arte. Se você pensar nos impressionistas, que puderam eles conseguiram uma técnica de fazer tinta que podia sair do estúdio, foi para as ruas, né, para, enfim, pintar a natureza ao vivo, isso é uma enorme mudança técnica também. Então, a gente busca, a partir dos temas, trazer diversidade desses momentos da história da arte, sempre relacionando com os contextos da época, de cada época que a gente apresenta, e também com os contextos que as crianças vivem hoje, né? Então, para que elas reflitam sobre o que aconteceu naquela época, mas também sobre o que acontece hoje na vida delas. Como a coleção lida com as diferenças de suporte e técnicas dentro das artes visuais, desde a pintura até a grande variedade dentro da arte contemporânea? Isso é uma ótima pergunta também. É importante que a gente consiga apresentar para os alunos e para os professores, né, que existe uma enorme diversidade de possibilidades, né? E aí, de novo, se a gente for pensar na arte como ela era apresentada, como ela caminhou até um certo período histórico, a gente tinha uma divisão muito clara. Então, você tinha pintura, desenho, escultura, era muito fácil de identificar o que era cada coisa. Quando a gente fala de arte contemporânea, esses limites eles estão muito dissolvidos. Então, o nosso desafio, nesse caso, foi como que a gente apresenta essa mudança, né? E, ao mesmo tempo, apresenta para os alunos que é possível criar com essa mistura. Então, a nossa ideia foi principalmente apresentar o maior número de técnicas e suportes possível para que a gente pudesse, então, criar diálogos entre eles, né? Em alguns momentos, quando a gente fala, então, especificamente de alguns exemplos de arte contemporânea, também tem esse estímulo para que eles
experimentem, né? Isso é uma coisa importante de dizer também. Para a gente, as práticas são bastante importantes, né? Porque se a gente fala de arte do ponto de vista teórico, de uma apresentação de repertório, o que é fundamental, né? Tanto para o professor quanto para o aluno, a gente está numa perspectiva. Mas se a gente propõe uma prática, o que o aluno vai vivenciar com a arte é muito mais profundo, porque parte da vida dele, né? Que, de novo, é o que a gente o tempo todo está pensando. A percepção é totalmente diferente, né? Sim, ele cria uma experiência que para ele vai ser transformadora. Ele é né? movido a dar uma resposta por si, pessoal, né? Fazer um movimento em direção àquilo que está sendo debatido, o conteúdo. Né? E cada pessoa vai entender de uma maneira, vai ver de uma maneira, né? A arte contemporânea. Sim, sim. Então é importante assim que a gente consiga apresentar essa diversidade e pensar também que existe uma grande possibilidade de adaptação. Então, se em tal região é muito fácil conseguir tal material, o professor pode propor aquilo daquele jeito e tal. Mas a gente o tempo todo está chamando a atenção do professor. Olha, se você não tiver esse material, não tem problema. Você pode trazer outras coisas, você pode pensar em outras alternativas. Né? Tem uma coisa de refletir com os alunos sobre isso, pensando que, de fato, a gente possa atingir todos os lugares do Brasil com as suas características específicas. Né? E no livro do professor, a gente chama a atenção para essas competências, as habilidades, como que ele está, deixando claro que ele está trabalhando com aquilo naquele momento que ele está produzindo uma prática. Né? E também tem uma seção onde a gente comenta em relação à BNCC também. O tempo todo o professor tem essa ideia e essa noção de quais componentes ele está trabalhando da BNCC, a partir das práticas e desses debates que a gente faz. Como o conteúdo de artes visuais lida com suas práticas com a realidade dos alunos e professores de diferentes regiões do país? Eu acho que é bem esse desejo, né, que a gente teve de partir, então, de cada contexto. Né? Então, o movimento que a gente faz o tempo todo apresenta uma peça de repertório, né? A gente tentou contemplar todas as regiões do país, né? No repertório também, quer dizer, nas obras que a gente apresenta, nos artistas que a gente traz algumas coisas também de cenário internacional, que são bem importantes também para a gente discutir o contraste, os contextos específicos, mas a ideia é que o aluno, o professor, possam conectar isso com as suas realidades. Então, essa ideia da reflexão, essa ideia do debate, essa ideia do tempo todo trazer essa perspectiva do que eu vivo e do que eu estou vendo, ela é fundamental, né? E isso é o que a gente gostaria muito de apresentar e de ver se as crianças e os professores chegam nesse lugar de pensar, puxa, a arte é para mim, a arte é para mim. Eu faço parte distante, disso. Né? Naquele museu distante. Exato. Pode estar muito mais próximo do que ele imagina. Exatamente. Então, ele vê o exemplo no livro, ele vê artistas conhecidos ou artistas populares, às vezes até de localidades próximas de onde ele mora, e aí ele é convidado a pensar o que existe aqui, né? Qual é a paisagem, quais são as cores, quais são as figuras, e aí isso pode ir para teatro, pode ir para dança, quais são os instrumentos, as festas, né? E aí, não só para ficar na manifestação popular, para ele tomar consciência de que isso é algo super importante e também para ele recriar a partir disso, né? Então, eu tenho um espaço que é a sala de aula, eu tenho cadeiras, eu tenho cortina, eu tenho a luz do sol que bate. O que eu faço com isso? Eu posso fazer um monte de coisa, como teatro, como dança, como artes visuais. Empilhar as cadeiras da sala brincar e produzir uma situação de instalação, por exemplo, de arte contemporânea. Né? Então, a gente o tempo todo faz esse tipo de aproximação. Eu posso fazer arte contemporânea com sapatos de todos os alunos. Eu posso fazer com o meu material escolar. Eu posso fazer saindo para a rua numa caminhada. Albert, sob que perspectiva a linguagem teatral é abordada nos 4 volumes? Também nessa integração que a gente já comentou um pouco, né, a gente parte dos elementos essenciais de cada linguagem. Então, no teatro, por exemplo, contar história. Todo mundo tem alguma relação, ou porque já contou uma história, já ouviu uma história de parente, de vizinho.
uma história local de algo que ficou folclórico não, mas acho algo que ficou famoso no lugar, uma figura popular muito característica. Quando a gente está lidando com isso, está lidando com narrativa, está lidando com personagem, está lidando com recortes, com cenas que da vida podem ser para a arte, né? E, ao mesmo tempo, recriar isso, né? Como é que eu vou fazer uma história que aconteceu na minha cidade e contar como se ela tivesse acontecido em Marte? É uma outra prática. Quais são os movimentos que eu vou usar? Quais são as palavras? Então, é sempre nesse lugar de os elementos básicos de uma ideia de ir lidando com eles e agregando outros elementos da própria linguagem. Então, quando chega no 9º ano, a gente já vai ter lidado com vários elementos, já vai ter alguma experimentação com isso, né? Vai sentir mais propriedade disso. Como a coleção trata a relação do teatro com a diversidade dos contextos culturais do Brasil? Exatamente. Tem toda a riqueza desse panorama das manifestações das festas e tem a riqueza das paisagens, dos lugares, dos modos de falar, né? As próprias gírias, as expressões populares, gestos e símbolos e cores que têm sentidos específicos em cada região, os espaços diferenciados, a própria vegetação local, tudo isso é material que pode virar cena, que pode virar pode ser interpretado, pode ser relido, pode ser desconstruído quando eu levo para a cena, né? Então, a gente lida com um material que é meu e com referências que o livro traz e com essa liberdade que eu tenho, se eu sei com o que eu vou mexer com o cenário. Então, eu lido ou com o meu cenário, ou com o que aparece no livro, ou com algo novo que eu vou criar, a partir do momento que eu entendo que eu estou lidando com o cenário. E assim a gente vai montando peça a peça. Tem personagem, tem história, tem cenário, tem contexto e tem o lugar onde eu vivo, né? Tem a minha comunidade, tem os meus jeitos de falar, de viver e de me relacionar com o outro. E é sempre esse exercício do eu, o outro, o tempo e o espaço, né? As possibilidades são infinitas, né? Infinitas. E o professor não precisa ser um especialista para lidar com isso. Se ele sabe que ele está lidando com um conceito, vamos lidar agora só com o personagem. Que personagem é você? Que personagem você conhece no seu entorno? Que personagem você poderia criar? E aí, passo a passo, como a gente propõe, ele vai construindo essa trajetória, né? E aí o aluno se vê de posse de muito material, que é o próprio material da vida, e com essa possibilidade de criar. Poucos países têm a diversidade tão grande quanto a do Brasil, né? Ou seja, as possibilidades são infinitas. São muitos países dentro de um país. É verdade. Né? Então, como os livros proporcionam a realização de experiências práticas com a linguagem do teatro? De novo, essa ideia do espaço. A gente não tem teatro só num palco. Eu não preciso de um teatro, do prédio, a construção do teatro para fazer teatro. Eu posso fazer teatro no meio da praça. E se essa praça tem um monumento, eu interajo com esse monumento, ele vira cenário, eu resgato qual o significado, é uma estátua, é um busto, que história é aquela? E eu faço uma leitura crítica dessa história, né? A mesma coisa com eu criar um personagem, eu não preciso ter um treinamento e um professor especializado que vai me dar um treinamento 2 vezes por semana para eu construir um personagem, ou mesmo para eu dançar uma coreografia. Eu posso ter um adereço, um chapéu que eu coloco, e aí isso é o código de que eu sou outra pessoa, agora eu sou um outro personagem. Aí eu coloco esse chapéu nela, ela passa a ser esse personagem. Então, a gente entendendo que os códigos podem ser simples, a gente pode brincar com eles. E a gente pode realmente experimentar e pensar junto. E chegar a conclusões, às vezes, diferentes, né? Isso é me apropriar de uma linguagem. E o professor pode fazer isso junto com o aluno.
Se ele não tem proximidade com o teatro, ele vai experimentar coisas. E o livro traz muito embasamento para isso. E aí ele também vai se apropriando da linguagem, ele vai entendendo. Né? É um baita estímulo à criatividade também. Né? Sem dúvida. Só para também não deixar de falar, a gente quando traz então essa ideia dessas manifestações que estão integradas às comunidades, a gente também traz algumas propostas de jogos pedagógicos, porque a ideia é que a gente possa pensar o aprendizado de uma forma prazerosa, né? Aproximando para essas manifestações e o processo de criação da vida dos alunos, da vida da escola, portanto, dos professores, dos funcionários, das famílias, de todo mundo que está envolvido. Então, a gente também propõe práticas que são esses jogos pedagógicos que buscam lidar com a criação a partir desse lugar lúdico, né? Lúdico e reflexivo, sempre pensando em que esse jogo pedagógico vai trazer uma reflexão. Ele vai integrar a classe, ele vai integrar as turmas, vai integrar a escola. Ele vai integrar a própria pessoa, né? Porque Sem quando você dúvida. joga, você não está só no racional. Você está com o teu corpo, você está com as tuas emoções e você está num outro lugar, né? Então a gente trabalha muito com o jogo nesse aspecto também. A arte e o jogo são possibilidades incríveis para a criação, né? Pensando sempre em aprofundamento, sempre em reflexão e nessa prática do aprendizado prazeroso, né? Sempre, de novo, acho que o nosso objetivo é sempre pensar que a arte é para todos. Então, isso é o nosso norteador. Né? E existem estudos também que mostram que aprendendo com arte, aprendendo dessa maneira, aprende-se também melhor outras matérias. Matemática, português, geografia. Estimula-se mais e a turma fica mais integrada. Né? Sem dúvida. Você olha para o mundo e reflete sobre ele. Né? O mundo ele é integrado de tudo. Né? A gente faz as separações nas disciplinas, mas o nosso aprendizado é integrado. Entender a arte como um campo do conhecimento, né? Enquanto você tem acesso aos códigos da arte, você tem acesso às possibilidades de uma linguagem subjetiva, uma linguagem ampla que abre para abstrações, que abre para ampliação do imaginário, que abre para a crítica, para o exercício crítico, né? Então, é preciso ter acesso aos códigos da arte para que a gente até exerça uma cidadania, exerça uma vida mais integrada com o eu e a sociedade, né? Senão a gente fica só recebendo compassivamente informações, né? Da mídia em geral. Albert, como é que você poderia sublinhar como o destaque do modo dos livros trabalham os temas da linguagem teatral? A gente primeiro tem essas diferenças das regiões, né? E aí também, como eu estava falando, a gente começa do narrador e vai para os outros aspectos. A gente, quando eu falo, tem o Tiago Luz, que é um autor que não está aqui. Outros que é autores que participaram também. também. Exato, ele é o autor de teatro. E a gente caminha nessa construção por blocos e por temas e por referências. A gente caminha até chegar no 9º ano, e no 9º ano a gente convida o professor a montar uma peça. Se ele aceita ou não, tudo bem, pode ser uma intervenção, pode ser uma cena, pode ser várias cenas. Os alunos também participam, né? Outra coisa importante de dizer, os alunos estão sempre no centro do debate. O texto que a gente optou por fazer é um texto dialógico. Então, o tempo todo eu falo de uma coisa e pergunto como como você vê isso? Como você se lembra de alguma coisa parecida com isso? E o professor e o aluno estão em diálogo. Então, nessa ideia de progressão, a gente tem no final um arsenal de coisas debaixo da manga para produzir um evento teatral. Inclusive, saber como lidar um pouco com quem vai fazer a roupa, se a gente vai fazer uma peça, a maquiagem, toda uma estrutura de outras profissões e funções que também são responsáveis. Quando você vê um autor sozinho no palco, tem toda uma equipe em volta trabalhando, né? Ele nunca está sozinho. E essas são funções também super importantes e que o nosso foco não é fazer o aluno virar um artista, mas ele se apropriar da linguagem e ter experiências prazerosas. Inclusive se encantar, às vezes, por outras funções que não são essa específica e isolada do artista. Você vê um músico no palco, né,
quem que produziu aquilo? Quem que, Exato. né, coordenou um festival? Como que se organiza isso, Exato. né? E Chamar desconstruir estereótipos, né? Essa ideia de que só o aluno que é mais extrovertido que pode fazer teatro, que vai se dar bem no teatro. Não, eu posso estar com o rosto tampado com um pano, segurar uma flor na mão e atravessar daqui para lá com essa flor. Para quem está assistindo, isso pode comunicar milhões de coisas. E ele não precisa ser um ator profissional, ele não precisa nem mostrar o rosto, mas já é uma ação teatral. Ele está participando igual. Exato, e algo que é possível experimentar, né, em sala de aula. O papo com os autores de hoje conversa com Albert Bettinelli e Stella Ramos. O nosso tema é arte e vida. Albert, Stella, quais foram os principais desafios na criação desse material? Acho que um desafio grande é sempre estar em diálogo e abertura com as outras linguagens, né? É sempre saber o que o outro está, como é que o outro está lidando com essa linguagem e também igualar, né, essas produções que são tão diferentes, a que está lá no Louvre, a Mona Lisa, com alguma coisa que a gente produz aqui numa cidade do interior. Entender que é um sistema de valores e que a gente pode olhar e as duas coisas podem fazer sentido para a minha vida. Acho que esse foi um grande desafio, né? Se manter o texto, manter a permeabilidade de interagir com os outros conteúdos e outros contextos de vida também. Eu acho que, pegando esse gancho, eu penso também que um grande desafio foi sempre ter em mente que, assim, eu, como autora, venho de um contexto, moro em determinado lugar e como é que eu estou pensando nesses alunos e nesses professores que estão em contextos variadíssimos. Então, como que eu consigo trazer referências, artistas, trabalhos que, enfim, antes de mais nada, que possam compreender todo o território brasileiro, que é imenso, né? E dialogar com essas realidades diferentes. Então, acho que é manter sempre, acho que ficava sempre aqui, né, essa ideia de, bom, como que eu estou dialogando com o professor que está numa região ribeirinha, como que eu estou dialogando com o professor que está no sertão, como que eu estou... E acho que isso foi um grande desafio e é o que estava sempre na nossa cabeça. Nunca né? Ficar na nossa referência, no nosso mundo e ampliar e deixar aberto. Ampliar os horizontes. Exatamente. Obrigado pela presença de vocês hoje no estúdio. Obrigado. É um prazer Obrigada. conversar com vocês. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Obrigado. O Papo com os Autores de hoje fica por aqui. Se tiver dúvidas, comentários, perguntas, acesse as redes sociais da Editora do Brasil. Até o próximo programa. Tchau.